O ar úmido da Amazônia não apenas pairava no ar, ele oprimia. Para o capitão Tiago Silva, o peso da selva não era nada comparado ao peso do sangue em suas mãos. Ele estava sentado em um barraco de madeira apodrecido à beira do rio Tapajós, segurando um copo de cachaça com gosto de querosene e arrependimento. Era um homem que passará 20 anos impondo a vontade de garimpeiros e madeireiros, um homem que removerá obstáculos, um termo educado para se referir aos indígenas que se opunham ao lucro. Mas naquela noite, a selva não estava em silêncio. Ela respirava seu nome. Tiago, sussurrou o vento entre os mogno. Não era uma alucinação. Era uma frequência. 10 anos atrás, Tiago liderou uma equipe de segurança privada em uma zona restrita da floresta tropical. Sua missão era simples: remover uma aldeia situada sobre uma jazida de ouro. Disseram-lhe que a aldeia estava vazia. Não estava. Quando a fumaça se dissipou e o fogo se apagou, Tiago encontrou um único sobrevivente. Um menino com olhos de obsidiana que não chorou, mas simplesmente o encarou até que o capitão teve que virar o rosto, envergonhado. Tiago deixou o menino com uma sacola de suprimentos e fugiu da selva, abandonando a polícia e afundando na bebida nas favelas de Manaus. Ele pensou que havia escapado. Mas a selva tem uma memória longa, e no Brasil, a própria terra é testemunha. O que trouxe Tiago de volta ao rio foi uma carta. Não continha palavras, apenas uma folha seca de uma árvore que não deveria mais existir e a foto de um homem. O menino da aldeia, agora adulto, em frente a uma enorme barragem ilegal que ameaçava inundar toda a região. O homem na foto segurava as antigas placas de identificação militar de Tiago. Era uma intimação. Uma dívida o chamava. E era hora de Tiago pagar. Tiago se levantou, os joelhos estalando como gravetos secos. Olhou para o seu reflexo em um espelho rachado. Não via mais um soldado, via um fantasma. Pegou seu facão enferrujado, não para usar violência desta vez, mas para abrir caminho. Saiu do barraco e entrou na Catedral Verde. A viagem rio acima era uma descida a um passado que ele tentará queimar. Cada curva do Tapajós o fazia lembrar de um pecado. Ali, aceitaram suborno. Ali, fingira não ver enquanto uma floresta era devastada. À medida que remava seu pequeno barco ribeirinho para o coração do estado do Pará, o mundo moderno começava a se dissolver. O rugido das motosserras era substituído pelo grito das araras e pelo aviso gutural e grave dos bugios. Na terceira noite, ele chegou ao local da barragem. Era uma cicatriz na face da terra, uma parede irregular de concreto e aço que sufocava a vida na água. A floresta ao redor era um cemitério de árvores afogadas, seus galhos cinzentos emergindo da água crescente como mãos esqueléticas. Esse era o progresso pelo qual Tiago um dia lutara. Parecia uma cena de crime. Ele encontrou o acampamento em uma colina com vista para a construção. Não era um acampamento militar, mas um ponto de encontro de pessoas desesperadas. Líderes indígenas, ativistas ambientais e pescadores locais haviam se reunido para tentar conter a inundação. No centro do acampamento estava o homem da foto. Seu nome era Cauã. Quando Tiago caminhou em direção à luz da fogueira, uma dúzia de lanças e rifles foram apontados para o seu peito. Ele não se moveu. Não pegou no facão. Simplesmente ajoelhou-se na lama. Eu sou Tiago Silva, disse ele, com a voz rouca. Eu sou o homem que incendiou sua casa. Cauã se levantou. Movia-se com a graça de uma onça pintada. A pele pintada com a tinta preta do fruto do genipapo.
Caminhou até ficar a centímetros de Tiago. O silêncio era absoluto, exceto pelo crepitar do fogo e o zumbido distante dos geradores da represa. Você está atrasado, disse Cauã. Eu fui um covarde, respondeu Tiago. Cauã não o agrediu. Não cuspiu nele. Em vez disso, entregou a Tiago um mapa da estrutura interna da barragem. Os engenheiros deixaram uma falha no vertedouro. Se a pressão for redirecionada, a barragem não aguentará. A água voltará ao leito do rio e a floresta respirará novamente. Mas alguém precisa entrar. Alguém que conheça os antigos códigos de segurança. Alguém de quem não se espera que volte. Tiago olhou para o mapa. Era uma missão suicida. A barragem era guardada pela mesma empresa de segurança privada que Tiago ajudara a construir. Homens que usavam suas próprias táticas, sua própria brutalidade. Por que eu? Perguntou Tiago. Porque você deve uma vida ao rio, disse Cauã. E porque você é o único que sabe como eles pensam. A redenção de Tiago Silva começou à meia-noite. Ele mergulhou na água, o rio escuro e lodoso envolvendo-o como um sudário. Nadou em direção ao monstro de concreto, movendo-se pelas sombras projetadas pelos holofotes. Sentiu a vibração das turbinas em seus dentes. Ele não era um herói. Era uma ferramenta sendo usada para destruir uma máquina que ele ajudara a criar. Ele rompeu o tubo de entrada, com os pulmões em chamas. Lá dentro, a barragem era um labirinto de metal ressonante e eletricidade zumbindo. Ele se movia com a memória muscular de um predador. Encontrou um guarda, um jovem não mais velho que 20 anos, usando o mesmo distintivo que Tiago um dia ostentara com orgulho. Tiago não o matou. Usou a coronha do facão para deixá-lo inconsciente. Uma misericórdia que jamais demonstrara em sua juventude. Ao chegar à sala de controle, os alarmes começaram a soar. Uma luz vermelha banhava as paredes de aço, fazendo com que a cena se parecesse com o inferno que Tiago sabia que merecia. Ele começou a burlar os protocolos de segurança, seus dedos deslizando rapidamente sobre o teclado. Ele conhecia as brechas, os sites secretos no software que ajudara a projetar para desativações de emergência. Pare! Uma voz trovejou pelo interfone. Capitão Silva, sabemos que é o senhor. Afaste-se do console e podemos conversar sobre sua aposentadoria. Tiago ignorou. Estava concentrado nos manômetros. Estava redirecionando o fluxo, forçando a água para os pontos fracos da estrutura. A barragem começou a gemer. Um som como o de ossos de um gigante se quebrando. A porta da sala de controle foi arrombada. 3 guardas entraram, com os rifles em punho. Tiago não levantou o olhar. Acionou a sequência final. A água está chegando, disse Tiago em voz baixa. O guarda-chefe atirou. A bala atingiu Tiago no ombro, fazendo-o girar. Ele caiu contra o console, seu sangue manchando a tela digital. Ele sorriu. Era uma expressão estranha e pacífica. Você chegou tarde demais, sussurrou Tiago. Um tremor colossal abalou os alicerces da barragem. O som da água corrente transformou-se num rugido ensurdecedor. Os guardas entraram em pânico, percebendo que a estrutura estava cedendo. Viraram-se e fugiram, abandonando o traidor ao seu destino. Tiago arrastou-se até uma pequena janela com vista para o reservatório. Observou o concreto rachar. Observou o rio, há muito aprisionado, romper a barreira com uma fúria primitiva. A enchente não era um desastre. Era um retorno ao lar. A água correu de volta para os antigos canais,
lavando a lama, as máquinas e o pecado. Enquanto a sala de controle começava a inundar, Tiago sentiu uma estranha leveza. Ele não estava com medo. Pensou na aldeia que havia incendiado. Pensou nos olhos de obsidiana do garoto. Percebeu que a redenção não se trata de ser perdoado pelos outros. Trata-se de fazer a única coisa que o torna digno de ser perdoado por si mesmo. Ele observou as árvores à distância. Elas não eram mais mãos esqueléticas. Eram os pulmões do mundo e começavam a respirar novamente. A água chegou à altura do seu peito. Ele fechou os olhos e viu o Brasil, não o Brasil do ouro e da ganância, mas o Brasil do verde profundo, das águas infinitas e dos espíritos ancestrais. Sentiu a correnteza levá-lo. Não resistiu. Deixou que o rio o conduzisse para casa. Quando o sol nasceu sobre o Tapajós na manhã seguinte, a barragem era uma ruína, um monte de entulho sendo engolido pelo lodo. A floresta fervilhava com o som de milhares de pássaros. Cauã estava no cume, observando a água fluir livremente. Encontrou uma única placa de identificação militar trazida pela correnteza para a margem, polida pelo rio. Ele não fez uma oração. Não precisava. O rio cantava, e pela primeira vez em 10 anos, a canção era de paz. Tiago Silva havia partido, mas a selva estava inteira. E no coração da Amazônia, essa era a única redenção que realmente importava.